Salve, salve pessoal, eu me chamo Bruno. Como eu tinha falado no vídeo anterior de introdução, o tema do canal é sobre saúde mental de uma forma geral. Um tema que eu adoro muito e com certeza vou querer começar por ele é falar um pouco sobre transtornos mentais, né? Eu sou neuropsicólogo, então trabalho com aplicação de testagens, né, avaliação neuropsicológica de alguns transtornos neuropsicológicos e neuropsiquiátricos, tá? Um tema, né, um dos transtornos que me chama muita atenção e que a gente vê bastante no consultório é o transtorno afetivo bipolar, né, a famosa bipolaridade, né? Eu acho que aqui é interessante, antes de falar sobre esclarecer o que é, né, para as pessoas entenderem, né, o que é e o que não é, e talvez fazer diferenciações do que pode ser uma bipolaridade e o que pode ser, por exemplo, um transtorno de personalidade cluster B, que são transtornos mais emocionais e que em muitos momentos são confundidos pela maioria das pessoas através dos sintomas ali. Eu acho que esse ponto é importante, a diferenciação. Depois a gente fala um pouco mais sobre o que é e como lidar com isso. Então, o transtorno afetivo bipolar é um transtorno especificamente que varia, né, que faz com que o nosso humor varie de polos muito extremos, digamos, de eixos muito extremos, digamos assim, daqui para lá muito extremo, né? Ele não faz uma graduação, não, nosso humor, o humor da maioria das pessoas, normalmente, ele gradua, às vezes ele está um pouco mais elevado, às vezes ele está um pouco mais baixo, isso é comum para todos. Porém, no transtorno afetivo bipolar, né, que aí existem vários, tem o tipo 1, o tipo 2, ciclotimia, ciclagem rápida. Esses transtornos, eles são um pouco mais abruptos, né? Esses sintomas, eles permeiam por mais tempo. E aí a pessoa se sente mais triste ou com o seu humor, que a gente chama em fase de mania ou hipomania mais elevado, por mais tempo, né? E isso pode ocasionar aí um comportamento, os pensamentos aí que façam a pessoa se sentir muito mal, que seja impulsiva e tudo mais. Eu vou classificar aqui, como eu falei para vocês, né? Tipo 1, tipo 2, ciclotimia, que são os mais importantes. O tipo 1 geralmente é aquele transtorno bipolar mais típico, né? Aquela pessoa que entra numa mania mais intensa por um período mais longo. Essa pessoa, ela geralmente muda corte de cabelo, né? Alguns comportamentos típicos, né, desse transtorno. Ela muda corte de cabelo, pinta cabelo, usa roupas extremamente coloridas, diversos objetos, acessórios assim no corpo. Ela tem comportamentos mais hipersexualizados, né? Ou seja, ela é mais, ela parece dar mais em cima das pessoas, digamos assim, levar mais pro lado sexual as coisas. Ela fica mais ativa, ela dorme menos do que o comum, né? Ela dorme muito menos que o comum e se sente muito disposta, mesmo dormindo pouco. De forma geral, assim, resumindo, é uma pessoa que você vê no dia a dia, assim, que tem uma energia um pouco maior do que o comum e tá sempre hipersexualizada, assim, né? Nessa fase de mania do transtorno bipolar, tipo, já na fase depressiva, é uma depressão, assim, muito grande, assim, né? Então ela sai de uma mania, assim, que é um momento em que ela tá com uma hiperativação do comportamento e do pensamento, né? E que, inclusive, nessa hiperativação ela fica mais impulsiva, assim, muito mais do que o comum, e ela entra num estado de deprimido muito grande, assim, né? E aí, geralmente, o bipolar tipo 1, quando ele busca psicoterapia, quando, não só tipo 1, né, a maioria, mas ele busca psicoterapia quando ele tá nessa fase mais depressiva, que aí os sintomas depressivos a maioria das pessoas já conhecem mais, que é a anedonia, né, aquela falta de vontade de sair de casa, falta de vontade muitas vezes de sair da cama, né, muitas pessoas quando entram numa fase mais aguda da depressão não querem tomar banho, não sentem vontade de fazer coisas que antes gostavam de fazer, às vezes dorme muito mais do que o normal, às vezes dorme muito menos do que o normal, ficam mais irritadas, né? E aí ficam assim, acho que uma característica grande assim da parte depressiva é que a pessoa tem menos vontade de fazer as coisas do que o normal, né? Então ela fica
tudo para ela é difícil, tudo para ela é oneroso, e que não estou dizendo que para ela é difícil porque ela tem alguma coisa de ruim ou diferente, mas na verdade ela sente isso porque a química cerebral dela faz com que ela tenha essa reação às coisas que acontecem na vida dela. Que antes, quando ela estava em mania, ela não tinha essa falta de energia e tal, ela era mais tranquila, tá? Ela era mais agitada, desculpa, em vez de tranquila. Então, são polos bem extremos, com comportamentos bem abruptos, opostos, tá? No tipo 1. Já o tipo 2, ele entra numa fase de hipomania, que a gente diz, que é uma mania que não é tão clara assim, né? Ela não é uma mania tão hipersexualizada, ela não é uma mania com tanta impulsividade, né? A sensação de mania, ela até de hipomania, desculpa, ela é até muitas vezes prazerosa, porque a pessoa sente tipo uma excitação, mas é uma coisa que ela não exacerba tanto, assim, é tipo uma sensação de relaxamento, assim, junto com energia, sabe? Uma duplicidade nesse sentido, assim, de uma sensação de bem-estar, assim, com muita energia, com mais disposição do que o comum. E quando a pessoa que tem bipolaridade do tipo 2 entra na fase mais depressiva, ela entra numa depressão mais aguda, né? Então, ela fecha critérios para transtorno depressivo maior, né? E aí ela entra numa depressão muito aguda, assim, e aí essa pessoa, sim, busca muita psicoterapia porque ela se sente muito mal. Já o transtorno afetivo bipolar com ciclotimia, ele tem essa característica que é uma ciclagem um pouco mais rápida do que o tipo 1 e o tipo 2. Então ele tem uma ciclotimia específica e tem uma característica muito importante também na ciclotimia, é que essa pessoa geralmente ela tem uma criatividade muito grande, assim, né? Ela tem uma hipomania na fase mais alta da bipolaridade e na fase mais depressiva ela não chega a fechar ela não chega a fechar critérios para o transtorno depressivo maior, mas ela tem uma fase mais depressiva, assim, que deixa ela mal, e aí ela entra numa hipomania e fica nessa ciclagem, assim, né? E uma característica muito comum desse transtorno é essa imaginação mais fértil, né? Essa criatividade muito exacerbada e tudo mais. Eu acho que fazendo assim essa diferenciação, né, dessa questão, acho que é muito importante a gente falar aqui também que existe uma grande relação entre as fases do ano e a oscilação do humor das pessoas, né? Inclusive no transtorno afetivo bipolar. Né? Então a gente começa a perceber o quê? Né? Que quando você está no inverno, né, a estação do inverno, ela traz pra gente aí uma sensação mais de ficar resguardado, né? Não sair tanto de casa, né? Por conta do frio, né? Muitas pessoas aí gostam de ficar deitado, na coberta e tudo mais. Isso reduz o nosso comportamento. Então a gente começa a ficar mais paradão, né? Não sai tanto de casa, fica mais, até talvez por conta do frio, vou sair de casa, não vou sair hoje, tô meio desanimado, né? Esse frio, não tem vontade de sair, muitas vezes chuva e tal. Então, o frio, na maioria das vezes, né? Não tô dizendo que é regra, né? Óbvio que não é regra, mas na maioria das vezes ele reduz o nosso comportamento, né? A frequência do nosso comportamento. E aí a gente fica um pouco mais com o nosso humor um pouco reduzido, né? Quando a gente fala do transtorno afetivo bipolar, ele pode deprimir nessa fase, né? Ele pode ou não pode, né? Isso vai depender muito, isso também vai entrar muito na questão do ciclo circadiano, que é o nosso relógio biológico, eu posso falar um pouco mais depois, mas tem essa questão também da redução do dia, né? Então a luz do dia fica menor, isso afeta o nosso corpo, porque a gente responde, né, mais alerta, digamos assim, com a luz do ambiente. Então a luz solar faz com que a gente fique mais alerta, e um dia menor faz com que a gente fique menos tempo alerta. Ficando mais em casa a gente fica menos ainda, né? Talvez aí se a pessoa tem uma tendência genética proporcionando a ela desenvolver um transtorno depressivo, por exemplo, tá? Já
por exemplo, na estação de verão, né, a gente sabe, né, por exemplo, agora a gente está na estação de verão, é mais quente, né, a gente sua mais. Se a pessoa não tem ali um ambiente, por exemplo, com ar-condicionado, ela não quer ficar em casa, né, ela sua muito, quer sair, quem mora na praia quer ir pra praia, quem não mora na praia quer pegar o carro, quer ir pra praia também, né, então ela fica mais ativada, porque o próprio ambiente cria esse estado, né, cria esse estado mais de alerta, de estar suando todo o tempo, de estar, né, vigilante, mais vigilante do que o comum. Né? Então a gente começa a perceber o quê? Que as estações, elas fazem com que o nosso estado fisiológico responda de uma forma diferente, né? Ou seja, no verão mais alerta, né? Porque a gente sua mais, porque, enfim, tá mais hiperventilante, tá mais hiperativado, né? Não fica tão parado, né? Ninguém gosta de ficar, por exemplo, deitado na cama suando, né? A pessoa... geralmente no verão ela quer se levantar, ela quer fazer as coisas, né? Ela quer sair, quer ir pra praia. E no inverno mais hipoativado, mais reduzido, né? Então, ficando mais na cama, saindo menos de casa. E isso mexe com o nosso ciclo circadiano, nosso relógio biológico, né? O nosso ciclo biológico. Por quê? Nós temos uns genes que já foram identificados, que se chama genes clock, né? Trazendo para o português, são genes relógios, que regulam o nosso funcionamento biológico, ou seja, em que parte do dia a gente vai ter mais sono, em que parte do dia a gente vai ter menos sono. Como é que isso é regulado, então? A luz, né, do ambiente faz com que a gente fique mais ativado ou menos ativado. Como é que acontece isso? Quanto mais luz no ambiente, mais ativado nós estaremos, né? Quanto menos luz no ambiente, menos ativados nós ficamos. Por que isso? Porque, por exemplo, a redução da luz do ambiente faz com que a gente libere, por exemplo, um hormônio no nosso corpo que se chama melatonina, né? A maioria das pessoas conhece já a melatonina. A melatonina, ela é uma das responsáveis pela indução do sono, né? Então, se a gente apagar todas as luzes aqui, né, e começar a ficar mais quietinho, né, se a gente não estiver muito agitado, a tendência é que a gente vai começando a liberar melatonina, né? E aí essa melatonina vai começar a induzir a gente a ficar mais cansado, as pálpebras começam a fechar, a gente começa a ter mais sono. Então perceba que no verão, como o dia é maior, o dia fica maior, a tendência que a gente libere mais melatonina é muito menor, né? Porque a noite fica maior. E no inverno, como o dia é menor e a noite é maior, a tendência é que a gente libere, por exemplo, mais melatonina e tenha uma tendência à indução do sono maior, né? Então a gente fica mais resumindo, né? A gente fica mais hiperativado, mais superativado no verão e mais hipoativado, menos ativado no inverno, né? Então a gente percebe que até mesmo as estações influenciam no nosso humor, tá? Como é que a gente pode lidar com isso então, Bruno? Dependendo do tipo do transtorno bipolar, né, a indicação é medicamentosa, né? Existem diversas medicações, né, como por exemplo o lítio, né, a quetiapina, que é o ácido valproico, que são indicados, né? Topiramato também é indicado para o tratamento do transtorno afetivo bipolar. Porém, por eu ser psicólogo, mas não só por isso, né? Geralmente a gente da área da saúde busca a saúde mental da pessoa, mas a gente trabalha mais com formas comportamentais, né? Cognitivas e comportamentais de lidar com a hiperatividade cognitiva e comportamental, que pode trazer a mania, ou a redução da atividade cognitiva e comportamental, que pode trazer, por exemplo, sintomas mais depressivos. Como é que a gente faz isso, né? Muito se passa por essa regulação do sono, tá? Então, por exemplo, formas de regular o nosso sono são muito importantes para que a gente tenha o nosso relógio biológico regulado, automaticamente regulando o nosso humor, né? Então percebam que a regulação do nosso sono automaticamente começa a regular o nosso humor, né? Então, aí vamos lá, comportamentos que tragam benefícios, né? Um horário para dormir e acordar todo dia, criar uma rotina, né? Uma rotina que se encaixa mais para você. Então, tem pessoas que são mais matutinas e tem pessoas que são mais vespertinas, pessoas que gostam de dormir e acordar mais tarde, pessoas que gostam de dormir e acordar mais cedo, né? Então, regular isso, entendendo como é que você acorda. Então, se eu dormir muito tarde, eu acordei mais cansado ou mais alerta? Se eu dormir muito cedo, eu acordei muito cedo. Quando eu acordei mais cansado ou mais alerta?
Perceber isso pode te ajudar a regular o seu relógio biológico, automaticamente regulando o seu humor. Exposição à luz em horário certo, então se expor à luz do sol de manhã quando acorda e não se expor tanto à luz, principalmente de cunho, né? Aquela luz mais branca de tela de celular, luz da televisão mais branca, luz do ambiente mais branca. Não se expor a essa luz tão tarde, tá? Tentar se expor aí pelo menos meia hora antes de dormir, não se expor a esse tipo de iluminação, porque isso, como a gente já viu, ativa mais nosso corpo, reduz a melatonina, né? Se expor a algum tipo de luz, se expor a uma luz mais amareladinha, assim, né? Que induza mais o sono, induza a liberação de melatonina. Esses dois comportamentos são muito importantes, junto com a questão de criar uma rotina. A questão também da alimentação, que entra na parte mais da nutrição, que falaria mais, mas o que a gente sabe, né? O básico, assim, um arroz com feijão. Não tomar café muito tarde, né? O café ele tem uma meia duração, né, de vida útil no organismo de 7 horas. Então, assim, se organizar, né? É claro que isso é muito difícil para quem gosta muito de café, mas se organizar para pelo menos 7 horas antes do horário de você dormir. Não ingerir cafeína, não ingerir energético, né? Por exemplo, que tem taurina ali que ativa, né, o nosso corpo, deixa a gente mais alerta. São comportamentos, hábitos que são importantes. E principalmente aquela pessoa que tem o transtorno afetivo bipolar, não necessariamente a academia, musculação eu me refiro aqui, tá? Mas é importante que ela comece a fazer algum tipo de exercício físico, tá? Que ela comece a fazer o exercício físico, porque o exercício físico, assim como a regulação do sono, ela ajuda a regular o nosso humor, né? Então são estratégias aí comportamentais que a gente pode se organizar para fazer, por exemplo, para poder regular o nosso organismo. A partir dessa regulação do organismo, a gente consegue ter uma resposta comportamental melhor, perfeito? E estratégias cognitivas, né, que a gente pode utilizar também, né, fazer psicoterapia para algumas pessoas, né? Muitas pessoas ali ficam naquela fase mais eufórica, assim, e daí elas ficam com uma autocobrança muito grande, uma autoexigência, né? E fica uma questão de produtividade também. Quando cai essa produtividade, para ela é difícil de aceitar, ela já se acha inútil por isso, ela pode se achar inútil por, em momentos da vida, conseguir lidar com uma alta demanda, em outros momentos da vida não conseguir lidar com uma alta demanda, então isso faz com que ela fique remoendo uma cobrança de melhora, sempre querer estar melhor, e daí em momentos não consegue estar naquele nível de antes, e aí a cobrança aumenta, e ela se deprime mais ainda e cria um fluxo, né? Que sempre aumenta e nunca reduz, né, de cobrança e de sentir anedonia, sentir mais deprimido, e aí, enfim, ela não consegue sair desse limbo, assim, né? Então, eu acho que essas são estratégias comuns que a gente pode tomar para poder lidar com isso, né? Se vocês gostaram desse vídeo, eu posso fazer um vídeo falando mais sobre essa parte cognitiva, né? Sobre o que aparece, como é que a gente pode lidar, quais estratégias cognitivas a gente pode ter para conseguir lidar com esses pensamentos que vem vindo de autocobrança nesses momentos de, por exemplo, alta performance, né, uma fase de hipomania, mania ali, e baixa performance quando a pessoa está mais deprimida, com o humor mais deprimido, certo? Se você gostou do nosso vídeo aí, dá um like no nosso vídeo, se inscreve no canal que vão vir muitos mais vídeos aí falando sobre este tema e outros temas variados sobre saúde mental também. Um grande abraço!